Larry, o Pete Rex compartilhou um vídeo de um oficial dizendo: "Estamos prontos para esmagar o inimigo. Estamos todos, sabe, com o moral alto e tudo pronto para agir." E o vídeo mostra que era um vídeo antigo compartilhado, mas ele é o cara que aparece falando no vídeo. Ele está aposentado agora. Sim, ele deixou o corpo de fuzileiros navais há 5 anos. É impressionante. Por outro lado, Larry, vimos o HuffPost. O HuffPost informou que as tropas dos Estados Unidos estão cada vez mais inquietas com a estratégia de Donald Trump em relação ao Irã. À medida que o conflito entra em seu espera. Que palavra foi essa que você usou? Estratégia. Chama-se estratégia do Trump. Meu Deus, cara. Do que você está falando? Não existe estratégia nenhuma. Ok, desculpe. Certo. Sim, o artigo diz que eles não querem morrer por Israel. Esse é o ponto principal. As entrevistas foram com militares da ativa e com reservistas. Todos apontam que o estresse está aumentando, o moral está baixo e eles têm dúvidas sobre a missão. Qual é o objetivo? Porque eles não têm uma compreensão clara do que Donald Trump está fazendo. Essa é a realidade que o Pete Hexer não quer que ninguém saiba. E quem vai representar essas pessoas nestes dias? Não vejo o chefe do Pentágono indo nessa direção. Sabe, quando a Guerra do Vietnã ficou impopular entre as tropas, houve um fenômeno chamado fragging, em que soldados matavam seus próprios comandantes, que eram os mais entusiasmados em colocá-los em risco. Talvez tenhamos visto uma variante disso com o porta-aviões Gerald R. Ford. Quando supostamente a lavanderia pegou fogo e demoraram 30 horas para apagar. Nosso amigo Andrei Martaonov fez um ótimo vídeo, lembrando o que aconteceu no porta-aviões Forrestal. E European Union, acho que foi em 1967. E, segundo relatos, John McCain era um piloto que acidentalmente disparou um míssil, que atingiu Convés e incendiou Forrestal. Houve explosões e tudo mais. Mas a tripulação apagou aquilo em 19 horas. E o Andrei dizia, sabe, tem algo nessa história que não bate, que levaria 30 horas para apagar um incêndio na lavanderia. Então não estamos ouvindo a história completa. Isso é muito maior, muito pior do que alguém imagina. E agora estão dizendo que o porta-aviões ficará fora de serviço por 14 meses. Então, sim, pode haver sérios problemas de moral. Sei de pessoas com quem falei que só estão tentando aguentar, na esperança de que cheguemos ao fim. Sabe, é algo que as pessoas não entendem. Eles têm várias equipes chamadas de resposta a crises. Eles montam um centro de operações. Ou seja, esses funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não param. Não há dias de folga. Então você entra. Os turnos normalmente seriam tipo das 6 da manhã às 6 da tarde ou das 7 da manhã às 7 da noite. Mas você entra. Você fica de serviço por 12 horas. E não é só 12 horas, porque, digamos, seu turno termina às 7. Mas o próximo turno começa às 7, então você tem o que se chama de briefing de passagem de plantão. Nessa hora, eles informam o que aconteceu nas últimas 12 horas e explicam o que vai ser feito nas próximas 12 horas. Então, quando esse briefing termina, normalmente leva, bem, entre 15 minutos e meia hora. Então você sai do turno. Então, em vez de sair às 7 em ponto, você sai às 7h30 e, sabe, pega a estrada, volta para casa e fica muito cansado e fica mal-humorado, sabe, os ânimos começam a se exaltar. Então, European Union, sabe,
Já participei de exercícios que duraram, sei lá, 7, 8 dias nesse tipo de rotina. E, sabe, isso estressa as pessoas. Então, de modo geral, sim, acho que é um problema real de moral aqui. E aí vem a pergunta, qual o Pois é. Larry, nos últimos 3 dias vimos um F-35, um F-16 e um F-15 serem atingidos por um sistema de defesa aérea iraniano. E muitos de nós nos perguntamos se eles estão todos destruídos, como Donald Trump tenta afirmar. Então, como o Irã é capaz de fazer isso? Não sei se você viu essa animação, um canal que produz animação, parece que vem do Irã. Os iranianos estão fazendo isso e divulgando algum tipo de informação sobre como abatem essas aeronaves. Eles falam sobre diferentes mísseis, sistemas de defesa aérea. Aqui está uma dessas animações explicando como o sistema de defesa aérea iraniano atingiu o F-35. Comerciantes European Union atingiu um F-35 pela primeira vez na história. Sou Majid, um sistema de defesa aérea iraniano de curto alcance que United States orientação infravermelha, buscando calor. European Union não usa o radar. European Union não emite o sinal. 0250, centro do Irã. Meu olho infravermelho vasculhou o céu, silenciosamente. Nenhuma emissão de radar. Então encontrei meu alvo, travei o alvo, lancei e acertei. Demorei 3 segundos para contornar o sistema de detecção de ameaças do F-35. Os Estados Unidos gastaram aproximadamente 400 bilhões de dólares ao longo de 30 anos no desenvolvimento do F-35. Mas aquilo foi projetado para radar, não para calor. Um lado gastou 400 bilhões de dólares. O outro lado montou um sensor térmico passivo num caminhão. E a física fez o resto. Mais de 20 países operam o F-35. Cada um deles está analisando essas imagens. Agora, eles têm o plano. É um sinal de guerra. Como você interpreta este vídeo? Parece que eles têm algum tipo de informação interna. É por isso que estão mostrando isso. Não, eles estão certos sobre o infravermelho. Agora, o míssil não atingiu diretamente o avião. Quando o piloto percebeu que havia um míssil vindo, ele ejetou sinalizadores pirotécnicos que queimam mais e criam uma assinatura térmica ainda maior. E o míssil atingiu um desses, mas ainda ficou perto o suficiente do avião. Produziu estilhaços que danificaram a aeronave, e o piloto conseguiu sair do espaço aéreo iraniano, pelo que European Union entendo. Ele estava bem no interior, sobre o centro do Irã, quando aconteceu, e conseguiu escapar e pousar forçosamente em algum lugar. O avião está destruído. Acabou. Mas sim, o sistema de defesa aérea iraniano ainda tem partes ativas. Eles ainda não conseguiram, sabe, não tem um sistema capaz de derrotar esses mísseis, os Tomahawk e os mísseis ar-superfície de longo alcance. European Union, me pergunto se, em algum momento, os russos e os chineses vão intervir e tentar atualizar esse sistema e enviar pessoal para ajudar o Irã a se defender do Ocidente. Isto está se escalando, apesar das declarações do Trump mais cedo dizendo que sim, estamos progredindo muito, concordamos em tudo, exceto uma ou duas coisas. Meu Deus, quero dizer, ele está mentindo, não é verdade. E, você sabe, vamos ver um efeito de vai e vem. Os mercados vão bem hoje até ficar claro que não há acordo e que o Irã não está brincando. E, você sabe, o preço do petróleo no exterior continuaria subindo. Estamos, sabe, manipulando o público americano agora. Não é ruim. Isso vai acabar em 1 ou 2 dias. Não vai acabar. Não há fim à vista. Parece, Larry, que o que a Rússia aprendeu na Ucrânia, junto com o que o Irã está aprendendo agora, terá um impacto enorme sobre os futuros sistemas de defesa aérea que todos esses países vão projetar. Rússia, China e Irã
porque seria um sistema de defesa aérea integrado. Eles estão juntando peças diferentes da Rússia, do Irã e da China para montar um sistema de defesa aérea abrangente. Será esse o resultado desta guerra? Sim. Quero dizer, no sistema de defesa aérea, pegue o Patriot e o sistema de defesa terminal de alta altitude. Eles foram concebidos para um ambiente em que se esperava talvez 2 mísseis, não centenas. Então os sistemas ficam sobrecarregados e o custo desses mísseis específicos é proibitivo para a produção em massa. Digamos que você tenha um míssil balístico, ou vamos pegar um drone Geranium, e você tenta derrubá-lo. Se esse drone Geranium custa 50 mil ou 100 mil dólares, e você, United States, 1 ou 2 mísseis de 6 milhões de dólares para derrubá-lo. Então, 12 milhões de dólares gastos para eliminar uma ameaça de 50 mil dólares. Sabe, a economia disso não fecha. E o míssil do sistema de defesa terminal de alta altitude é ainda mais caro. Custa entre 12 e 13 milhões de dólares cada um. Então, é preciso repensar. Porque hoje Israel diz que tem um sistema em camadas. A primeira é a cúpula de ferro, projetada mais para foguetes subsônicos. Depois vem o estilingue de Davi, que atua em outra altitude. Em seguida, o Patriot, e acima disso há mais um nível. Esse sistema está basicamente quebrado agora. Está esgotado. Vimos isso em Dimona na outra noite. Na verdade, dava para ver a defesa antiaérea sendo acionada. Um míssil sobe e o outro, bum, cai e atinge o solo. A defesa antiaérea foi totalmente contornada pelo ataque. Acho que os russos e os chineses, agora, deveriam começar a testar. Eles têm de aproveitar esse novo ambiente de combate real, tragam seus sistemas e vejam o que podem testar. A Rússia tem um sistema bem eficaz entre o S-400 e o S-500. Eles têm sido bastante eficazes em abater a maioria dos drones e mísseis. Nem todos. Não existe perfeição. Mas eles certamente conseguiram neutralizar ataques significativos de drones. Israel não consegue, e os Estados Unidos também não. E quando os ouve dizer, derrubamos 90%, isso é absurdo. Eles estão mentindo. Israel cannot, and the United States cannot. And whenever you hear them say, "Oh yeah, we shut down 90%," nonsense. They're lying. Mas o processo de aprendizado é muito importante, Larry. European Union, acho. Como aprendem a atingir os alvos, mísseis, aviões. Isto é uma universidade para quem estuda isso. Suponho que a Rússia esteja observando, a China esteja observando. Todo mundo quer entender o que está acontecendo. Sim, você obtém inteligência em tempo real sobre o que realmente acontece em combate. Novamente, o Irã, seja qual for o sistema antiaéreo que tivessem, mostrou-se inadequado para impedir ataques com esses mísseis. Muitos desses ataques foram realizados. São ataques à distância. Estão sendo lançados de fora das fronteiras do Irã, ou pouco dentro delas. E, sabe, mas eles também são do Irã. No ataque convencional ao Irã dizem, estamos destruindo suas bases aéreas. Bem, o Irã não tem uma grande força aérea, nem depende dela para projetar poder militar. Destruímos a marinha deles. De novo, o Irã não possuía uma marinha de alto mar. Eles não estendem seu poder por meio da marinha. É para defesa. Por isso tem submarinos e drones marítimos, os subaquáticos.
O que os Estados Unidos estão atacando agora não está realmente diminuindo a capacidade militar do Irã. Essas cidades subterrâneas de mísseis e instalações de armazenamento. Novamente, não creio que o Ocidente tenha ideia de quantos mísseis, especialmente os avançados, o Irã possui. European Union, acredito que eles continuam a fabricar esses mísseis. Não sei quanto tempo lhes leva a produzir os vários componentes, mas parece... Larry, você mencionou o ataque a Dimona e também ao Iraque. Duas cidades foram atingidas por mísseis balísticos iranianos, mísseis hipersônicos. Parece que enviaram apenas um único míssil. Um míssil hipersônico a Dimona. Isso mostra que eles estavam confiantes de que o míssil atingiria o alvo. Eles iam acertar o alvo. Qual é a explicação? Porque os israelenses, na mídia, dizem que estão investigando o caso para entender o que aconteceu. Por que falharam em interceptar o míssil? Mas se Dimona pode ser atingida por um míssil iraniano, então ninguém tem qualquer tipo de proteção nas defesas aéreas. Correto. Pois é. Quero dizer, os sistemas de defesa aérea não funcionam. Têm capacidade limitada. E o Ted Post falou extensivamente sobre isso. Ele tem todos os dados e números. Mas, sabe, basta ver o vídeo, aquele que saiu de Dimona. Você viu 3 ou 4 mísseis de defesa aérea subir e, bum, o outro, o hipersônico, simplesmente os atravessou. De vez em quando tem sorte, mas há um problema de abastecimento, especialmente com mísseis dos sistemas Patriot e do sistema de defesa terminal de alta altitude. Já falei disso antes. O estoque não era ilimitado e, francamente, uma parte significativa foi esgotada pelo que foi enviado para a Ucrânia e pelo que foi usado na guerra de 12 dias em junho passado. E agora, com a intensidade, estamos indo para o 25º dia. Então daqui a cerca de 8 horas será depois da meia-noite no Irã e começará o dia 25. E o Irã continua. Eles funcionam como um relógio. Estão lançando ataque atrás de ataque com mísseis contra alvos em Israel e no Golfo Pérsico. Larry, o que você acha do que aconteceu ontem à noite? Os Estados Unidos transferiram seus soldados do Iraque para a Jordânia. E antes disso, soubemos que outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão retirando suas tropas do Iraque. O que está acontecendo? Isso está, sabe, ligado ao que vai acontecer em breve, uma confrontação entre o Irã e os Estados Unidos em solo? Ou é algo diferente e que não tem nada a ver com isso? Bem, não, quero dizer, é mais um sinal de que os Estados Unidos não têm controle da situação. Tiveram de retirar seu pessoal do Iraque porque, de outra forma, não sabemos quantos teriam sido mortos ou feridos. Vi alguns vídeos online. Não sei se são gerados por inteligência artificial ou reais, mas um vinha do Catar e mostrava um ataque com pessoal num pátio. Então realmente não sabemos quantos soldados dos Estados Unidos foram mortos ou feridos. Mas, sabe, tiveram de retirar-los. Isso não é sustentável. Os Estados Unidos não têm pessoal militar suficiente para se proteger e derrotar os grupos apoiados pelo Irã que os atacam. Então, finalmente, 23 anos depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, os Estados Unidos estão sendo expulsos. Quer dizer, isso é outra vitória definitiva para o Irã. O Irã está planejando monetizar isso? Eles querem monetizar o controle do Estreito de Hormuz? Claro.
E até onde você acha que os Estados Unidos vão enfrentar esse tipo de política? E quão bem-sucedidos podem ser se enfrentarem o que o Irã está tentando fazer no Estreito de Hormuz? Porque, até agora, vimos, aprendemos, com as autoridades iranianas, que mais de 20 países estão em contato com o Irã para negociar isso, para pagar apenas para transitar, sem ter qualquer tipo de dificuldade. Here, go ahead. Sim, No, no, go ahead. vá em frente. Como você vê Donald Trump lidando com isso? Well, Bem, qual é a what's alavanca his dele? leverage? Okay. Certo. Um, A necessidade de manter os carros funcionando, as fábricas funcionando. cars running, keeping the Esses factories outros running. países vão, sabe, seguir o dinheiro. E isso significa que a supremacia do dólar está em apuros, What this means is that sabe? the dollar É que supremacy is in trouble, a ordem you know? econômica internacional está sendo reestabelecida. The O economic sistema de and the Bretton international Woods economic order está is morto. being reestablished. Trump You know, tenta it's not, mantê-lo vivo, it's the Bretton Woods mas system agora o Irã realmente Trump's trying to adquiriu keep alive, alguma vantagem. but, you know, now E o jogo vai Iran really esquentar. has acquired some leverage. And Então, the game is gonna heat Se up. você vir o Japão e a Coreia do Sul começarem a comprar petróleo com o yuan, Japan and caramba, South Korea start isso buying é oil significativo. from Iran, holy smokes. Isso é o que precisamos observar para ver de fato o que está acontecendo. That's what we Quem need está to fazendo o see quê what's actually nas transações you know, who's doing what with financial financeiras aqui. O Iêmen está preparado, Larry. Anunciaram que estão prontos para entrar na luta, mas até agora não vimos nada vindo do Iêmen. Quais seriam as condições para que eles entrem? Sim, European Union, acho que vamos ver se houver um ataque à rede elétrica iraniana, então aí eles vão fechar o Mar Vermelho. Até agora isso ainda não aconteceu. Acho que os Houthis estão apenas aguardando por enquanto. Não os vejo querendo expandir a guerra neste momento. Eles também vão observar o que a Arábia Saudita faz, na verdade. A Arábia Saudita fala muito e ameaça várias coisas, mas até agora, na prática, não lançou ataques ao Irã. Acho que se os sauditas atacarem o Irã, você vai ver os Houthis também começarem a atingir a Arábia Saudita com mísseis vindos do sul. Estamos chegando a uma situação em que todos esses estados árabes deixam de importar para ambos os lados, para os iranianos e para os Estados Unidos. Sim, bem, é aí que os árabes do Golfo estão. E estão a caminho da irrelevância. Sabe, a capacidade de fornecer petróleo, gás natural liquefeito, fertilizantes e produtos da indústria química os tornava importantes. Isso acabou, e grande parte disso não é algo simples como apertar um interruptor e voltar ao normal. Então, os 3 países com menos folga para absorver o choque são o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. O Catar, em particular, tem sido, sabe, basicamente um capacho dos Estados Unidos. E se deram mal. Eles meio que, sabe, não se deve colocar todos os ovos numa cesta só. Pois é, eles colocaram todos os ovos nessa cesta. E agora, as finanças deles estão secando. À medida que esta guerra se prolonga, mais o dano econômico recai sobre esses, na essência, regimes autocráticos, sabe, baseados em famílias, em tribos. Eles não contam com nenhum tipo de apoio popular. Então, ainda não vimos o efeito completo do que aconteceu com esses países. Porque, sabe, Dubai tornou-se, em particular, um centro
que atraía muito dinheiro e muitos estrangeiros. Quer dizer, até o Tucker Carlson falava em comprar um apartamento no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos. Não acho que ele vá adiante com essa compra agora, porque você vai ter que ficar lá, desviando de mísseis, e a infraestrutura não vai aguentar. Então, estamos meio à beira do precipício. Se os Estados Unidos e Israel, e não se pode descartar que Israel tente atacar a rede elétrica no Irã, o Irã, e como você notou antes, é bastante descentralizado. No entanto, se o Irã for atacado de qualquer forma, Israel será o grande alvo. O Irã, então, vai apagar, destruir a rede elétrica em Israel, muito mais fácil de fazer. Eis-amon por salau orgi, peisamidos, o isaieto sinansi, esconido, di, bitsamon, sae, caracoinsa, Israel, o Isaia, sistamis, acidamis pacidanis toristi, acidamis. Não só a rede elétrica, dessalinização, tudo, Larry. Pois, até este ponto, o Irã evitou dar esse passo. Mas se Israel e os Estados Unidos persistirem nesses ataques que estão matando civis, acho que o Irã pode escalonar e fazer os Estados Unidos pagar um preço terrível. Larry, aqui está o que Donald Trump disse sobre o controle do Estreito de Hormuz. Eles têm. Obrigado. Isso será aberto muito em breve, se isso funcionar. Será controlado em conjunto. Talvez European Union. Talvez European Union. European Union e o Ayatollah. Seja quem for, o atual ou o próximo. Olha, e isso também seria uma forma muito séria de mudança de regime. Agora, para ser justo, todo mundo do regime foi morto. Isso é... Sim, quer dizer, se o cara... Eu tá ficando... A gente tem que rir, só pra... evitar chorar. Sabe, tem a gente por aí, sem citar nomes, que insiste que isso tudo que isso é uma encenação do Donald Trump, que ele não é tão estúpido assim. Não. Na verdade, ele realmente é assim tão estúpido. Ele está tão desligado da realidade. Isso não é um plano mestre dele para refazer o mundo. Eles planejaram isso com antecedência. Eles acharam que poderiam realizar essa mudança de regime no Irã. E, você sabe, a tentativa de revolução colorida que começou em 28 de dezembro e foi até, digamos, 10 de janeiro, foi um precursor, mas eles continuaram, você sabe, e avançaram para o ataque de 28 de fevereiro, que foi planejado antecipadamente. Não foi algo decidido em apenas algumas semanas. Mas o que eles contavam era que eles conseguiriam de fato uma mudança de regime, que realmente acreditavam que a República Islâmica era extremamente impopular e que se matassem alguns líderes de alto escalão, a maioria da população iraniana se levantaria e instauraria uma democracia ou algo assim. Bem, não aconteceu, e agora os Estados Unidos e Israel estão encurralados. Estão tentando descobrir, ok, como é que saímos disso? E como é que, você sabe, porque eles querem reiniciar o tabuleiro, por assim dizer. Então eles meio que perderam essa partida.
Agora eles precisam restabelecer o tabuleiro porque não vão desistir do objetivo de destruir o Irã. Querem uma mudança de regime. Alguém no comando do governo, das forças armadas e da economia do Irã que seja subserviente ao Ocidente. Eles acham que realmente podem conseguir isso. E então o que eles buscam é uma pausa. Acho que o Irã entende isso. E eles não vão tirar o pé da garganta do Ocidente. Basicamente. Agora, se o Ocidente for destruir o Irã destruirá a economia global da qual o Ocidente depende. Não vai ser universal. Sabe, a Rússia vai se dar bem com isso. A China, na verdade, vai se sair bem. Mas haverá vários outros países que sofrerão muito. E o Irã vai entender a mensagem, se alinhar com os Estados Unidos. Muito obrigado, Larry. E vamos nos encontrar de novo na sexta-feira. Sim. Estarei viajando então, mas estarei disponível. Certo. Até breve, então. Está